Ei, você! Seja muito bem-vindo, meu nome é Felipe Persigo e neste vídeo nós vamos falar sobre um tema muito polêmico, que é muito falado pelas pessoas, é a respeito do preço do Bitcoin. Será que o Bitcoin ele pode valer 100 mil dólares, 500 mil dólares ou até mesmo 1 milhão de dólares? E como que o preço do Bitcoin é definido? Por acaso você sabe? Então se você não sabe, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Antes de a gente passar para o vídeo, se é a primeira vez que você está aqui, seja bem-vindo. Aproveite, se inscreva no canal, já ativa o sininho. E se você está aqui já pela segunda, terceira vez, não esquece de deixar seu like no vídeo, que isso é muito importante para ranquear os nossos vídeos aqui no YouTube. Mas vamos agora entender a respeito da precificação do Bitcoin, como que funciona o preço do Bitcoin. Para a gente começar, a gente precisa ver como o preço do Bitcoin ele é definido. Por que o Bitcoin ele vale hoje aproximadamente 10 mil dólares? Por que ele já valeu 20 mil dólares? E por que antigamente ele não valia nada? Por que as pessoas foram dando valor para esse ativo, né? Então o preço do Bitcoin ele basicamente é definido pela sua utilidade. Então com os passares dos anos, né, os anos foram passando e as pessoas foram vendo utilidade no Bitcoin. Se a gente for ver lá em 2010, quando o Bitcoin ele tinha 1 ano de idade, qual seria a utilidade dele? Provavelmente não tinha quase nada. As pessoas não aceitavam, as pessoas mal negociavam na internet Bitcoin. E outra, não tinha nem corretora para negociar. Então não existia nenhum preço definido para esse ativo. Com os anos passando, as pessoas foram entendendo que o Bitcoin ele funcionava como um meio de dinheiro alternativo, um dinheiro onde você não conseguiria sofrer sanções governamentais por países autoritários. As pessoas conseguiram identificar um sistema de dinheiro que você poderia enviar 24 horas por dia, 7 dias por semana, para qualquer lugar do mundo, sem intermediários. E aí começou a aumentar o valor do Bitcoin. E quando eu digo valor aqui, não quero nem dizer o preço. O valor é aquela característica que o ativo tem e que proporciona algo para as pessoas. Nesse caso, diversos benefícios. Consequentemente, o preço do Bitcoin foi subindo. Por quê? Porque mais pessoas quiseram comprar, não tinha Bitcoin, as pessoas começaram a pagar o que tinha e aí começou então a aumentar o preço. Para a gente entender como o preço do Bitcoin é definido, eu acho que eu já deixei bem claro aqui e talvez você não tenha pego, que é o seguinte. Quando as pessoas veem utilidade num ativo e o preço, a utilidade dele começa a aumentar, o seu preço começa a aumentar simplesmente porque a demanda por esse ativo também aumenta. Então a oferta do Bitcoin, que é o quanto de Bitcoin existe no mercado, ele é limitado, tá? A 21 milhões de unidades. Tem um vídeo que fala sobre isso, Satoshi Nakamoto determinou isso matematicamente. E essa oferta é limitada, porém a demanda ela pode se tornar ilimitada. Mais pessoas querem, mais pessoas querem, mais pessoas querem. Ou seja, quanto mais as pessoas querem, mais elas vão atrás do ativo, mais o preço do ativo sobe. Por uma simples questão de oferta e demanda. Existem bitcoins, as pessoas querem comprar. Então tem a oferta, tem a demanda. E as pessoas começam a trocar, a cambiar entre si. Se a oferta aumenta muito, o preço tende a cair, porque a demanda, se ela permanecer a mesma, vai ter muito mais Bitcoin em circulação, porque as pessoas querem pagar no Bitcoin sempre o mínimo possível, né? Então, o mínimo que ela conseguir pagar, ela vai pagar. E se tem alguém que está despejando Bitcoin, o preço do ativo tende a cair. E não é só para o Bitcoin, tá? Se, por exemplo, vamos imaginar aqui um verdureiro, tá certo? Ele tem lá tomates para vender. E por algum motivo existe sempre uma quantidade limitada de tomates que chega à sua verduraria. Então toda semana chega a verduraria, a demanda é a mesma, a oferta é limitada. Se por algum motivo todo mundo resolver fazer alguma alimentação diferente, sei lá, um tomate confitado, né? O que vai acontecer? A demanda por tomate vai aumentar. E aí o verdureiro, mais pessoas vão querer comprar tomate, e aí o verdureiro vai poder aumentar o preço desse tomate, porque as pessoas estão dispostas a pagar o que for necessário para ter esses tomates. Da mesma forma, se por algum motivo, em vez de uma caixa de tomate, chegasse 2 por semana, aconteceria que sobraria tomates semanalmente e aí o verdureiro teria que diminuir o preço do tomate para tentar escoar
com mais facilidade e não ficar com estoque e apodrecer, enfim. Da mesma forma o Bitcoin, imagine, se você tem muito Bitcoin no mercado sendo vendido, o preço tende a cair. Se tem pouco Bitcoin, mas muita gente comprando, o preço tende a aumentar, oferta e demanda. Então a gente entendeu como o preço do Bitcoin é definido e agora a gente vai entender se ele pode ou não pode chegar a 100 mil dólares. Se você está curtindo o vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e deixar nos comentários. Hashtag eu acredito nos 100 mil dólares ou hashtag eu não acredito nos 100 mil dólares. Eu quero saber a sua opinião. Então não esquece e já escreve agora aí nos comentários. Vamos agora entender então se o Bitcoin pode ou não pode chegar a 100 mil dólares. Bom, primeiro, se o Bitcoin chegasse a 100 mil dólares, eu ficaria muito feliz e muitas pessoas do mercado. Eu sei que a gente não deve ficar feliz ou triste quando o preço do Bitcoin sobe ou quando ele cai, mas é inevitável que se chegasse a 100 mil dólares seria muito satisfatório. Primeiro que mostraria que a tese, toda aquela tese de investimento, tudo aquilo que eu acredito deu certo. Né? Obviamente que também se ele permanecesse o mesmo preço não faria tanta diferença. E se ele caísse, eu compraria um pouco mais. Então, no final das contas, deu tudo certo. Como funcionaria para o Bitcoin chegar a 100 mil dólares? Felipe, você acredita que o Bitcoin pode chegar a 100 mil dólares? Eu acredito. Sendo bem sincero, eu acredito. Existem alguns fatores que precisariam, obviamente, para que isso acontecesse, e até um desses motivos eu vou explicar, e não é só um, na verdade, são diversos, mas é bem possível que aconteça. Se a gente for ver o Bitcoin como reserva de valor, que é uma das suas características que eu acredito, nós estaríamos comparando ele com o ouro. O ouro é um ativo pouco volátil, tem a sua característica de reserva de valor, um metal precioso já bem estabelecido há milênios, há diversos anos. E para o Bitcoin ser comparado com uma reserva de valor, eu vou aqui considerar um cenário perfeito, onde o Bitcoin ele teria a mesma quantidade de dinheiro em mercado que o ouro. Então, o mercado global do ouro hoje ele é aproximadamente de 11 trilhões de dólares. Então, todo o ouro em circulação no mundo hoje é avaliado em 11 trilhões de dólares. E aí você pega lá a quantidade de ouro, divide pelo tamanho do mercado, você consegue calcular a grama do ouro, quanto custa. No caso do Bitcoin, eu vou pegar 10% do tamanho do mercado do ouro, porque particularmente, uma opinião minha, eu não acredito que o Bitcoin terá a mesma capitalização, né? A mesma quantidade de dinheiro que o ouro. Mas eu vou considerar 10%. Então eu consideraria um valor de 1 trilhão de dólares no mercado de Bitcoin. Então significa que viria 1 trilhão de dólares e pessoas comprariam Bitcoins. Teoricamente, se você pegar a quantidade de Bitcoins em circulação, ou melhor, vou pegar o volume total de Bitcoins, que seriam 21 milhões. Então, se você pegasse 1 trilhão divididos por 21 milhões de unidades de Bitcoin, daria um valor aproximado de 48 mil dólares. Então significa que se por um acaso o mercado, a capitalização total do mercado de Bitcoin chegasse na casa de 1 trilhão de dólares, provavelmente o preço do Bitcoin estaria próximo dos 50 mil dólares. E aqui eu não estou nem falando dos 100 mil dólares ainda, estou falando de 50 mil dólares. É praticamente 1,5 vezes a alta histórica que teve em 2017, onde chegou próximo dos 20 mil dólares. Considerando o dólar hoje, a gente estaria falando que um Bitcoin valeria 250 mil reais, mais ou menos. Isso seria incrível, seria muito legal ver o ecossistema crescer desse tamanho. Mas para ele chegar aos 100 mil dólares, então, fazendo uma conta aqui de padeiro, ele precisaria aproximadamente de 2 trilhões e 200 mil milhões de dólares. O que também é possível. Se a gente considerar que o Federal Reserve imprime dinheiro adoidado, existe muito dinheiro em circulação do mercado. O mercado acionário americano tem mais ou menos uma capitalização de 70 trilhões, considerando alguns outros países também. É muito pouco, seria aproximadamente aí 3% do mercado total de ações em Bitcoin. Então, se você pensar por essa ótica, é bem possível, olhando simplesmente o dinheiro. Mas o que faria que isso acontecesse? Né? O que seria preciso para que o Bitcoin chegasse a esses valores? Primeiro, uma aceitação em massa, então as pessoas acreditarem
que o Bitcoin realmente pode ser uma moeda, uma alternativa financeira. Segunda coisa, provavelmente leis e regulamentações sendo favoráveis ao Bitcoin, à sua utilização. A gente também teria que ter uma tese muito bem estabelecida e funcional a respeito de reserva de valor. E até um parênteses aqui, quando a gente fala em reserva de valor, os ativos eles são bem menos voláteis e eu acredito que o Bitcoin ele só é volátil hoje em dia porque seu mercado é pequeno. A gente está falando de um mercado aí de 200 bilhões. Então, se uma pessoa chega e compra milhares de dólares, milhões de dólares em Bitcoin, o mercado já sente, entende? Então, só acontece esses movimentos grandes porque o mercado ainda é pequeno. Com o amadurecimento do mercado, ele tende a ficar menos volátil. Então, uma tese de reserva de valor bem estabelecida e também essa questão do dinheiro, que a ótica do nosso dinheiro ele mudasse. Se porventura essa impressão que o Fed está fazendo, os países, estímulos monetários, trouxer alguma coisa ruim para a economia no longo prazo, provavelmente o Bitcoin, por ter uma quantidade limitada, as pessoas possam ver ele como um porto seguro. Ou seja, é mais fácil deixar em Bitcoin e ter a segurança da matemática, da criptografia, do que acreditar em um governo, onde quanto mais eles imprimem dinheiro, mais o nosso dinheiro vai perdendo valor. Então, para a gente concluir, para o Bitcoin chegar a 100 mil dólares, 50 mil dólares, precisaria primeiro de uma injeção de dinheiro grande no mercado, tá? O que é possível, mas isso só aconteceria por N motivos que favoreceriam o mercado. Então, pessoal, Felipe Persigo acredita que o Bitcoin pode chegar sim a 100 mil dólares. Não me pergunte quando, porque eu não tenho uma bola de cristal e eu não tenho como prever essas coisas, mas eu acredito que nos próximos 10 anos a gente provavelmente vai ver o Bitcoin atingindo números astronômicos e as pessoas que falavam que o Bitcoin era peça de Lego, que era um dinheiro de mentira e que nunca seria nada, eles vão ter que ver o Bitcoin a esse preço e provavelmente essas pessoas vão comprar Bitcoin e vão comprar caro, porque vão demorar para comprar. Então eu espero que você tenha curtido e até o próximo vídeo.